Eu já estava escutando em casa e vendo a importância, como a senhora disse, da gente como igreja, sim, Exato, sermos ali, né, se posicionar, né? conscientizados, Isso. posicionados, estarmos alertas e vigiando. Então, louvo a Deus pela oportunidade, Glórias a por Deus esse pela tua tema, vida, irmã Denise. pela senhora ter essa sensibilidade de trazer esse assunto tão importante nesse tempo, irmã Fátima. E eu que agradeço, irmã Denise, a disponibilidade. Eu sei que a irmã tem a agenda dela cheia. Como profissional da área da saúde mental, a irmã é uma psicanalista clínica. E com muita alegria atendeu o nosso convite. Nós que agradecemos, Denise, pela tua disponibilidade de estar aqui juntamente conosco, fazendo essa obra tão maravilhosa que é a obra de Deus, né? Falando um pouco, possivelmente algum ouvinte vai mandar alguma pergunta, para que a irmã esteja respondendo. E os ouvintes estão ligadinhos, né? Aqui conosco está ligadinha a nossa querida irmã Miriam Fernandes. Ela diz: bom dia, paz do Senhor, amada. Ligadinha. Deixa eu aqui a mensagem, vamos abrir novamente. Ligadinha com vocês. Então, que Deus abençoe a irmã Miriam Fernandes. Vamos ler a mensagem novamente. Bom dia, paz do Senhor, amada. Ligadinha com vocês pelo YouTube. Um forte abraço. Deus abençoe ricamente. Um abraço à minha querida amiga irmã Denise. Estão lindas vocês. Olha aí, irmã Denise. A irmã Miriam Fernandes, lá em Santa Catarina, ligadinha conosco. E a gente se alegra, né? Verdade, irmã Miriam, uma bênção, né? Saudades de amada. E um beijo também, né, irmã Fátima? Tão bom a gente tão ser querida, irmã Miriam, receptiva, assim, receber essa recepção. É Glória a verdade. Deus, irmã Miriam. Deus abençoe, então, a tua vida, irmã Denise, Nicola. Eu gostaria que, inicialmente, a irmã falasse um pouquinho, desse um tópico, porque eu já falei aqui um pouquinho, mas eu gostaria que a irmã falasse numa linguagem mais, como é que eu posso dizer assim, mais rebuscada. Eu queria que a irmã desse um tópico. O que é o Setembro Amarelo? Por que temos que parar em setembro e focar na saúde mental? Irmã Fátima, como a senhora disse, né, foi uma campanha ali que aconteceu, né, aqui no Brasil a partir de 2014, se eu não me engano, que começou essa conscientização através desse jovem. Então, vamos dizer assim, como o Outubro Rosa nos lembra, né, o autocuidado, Janeiro Branco, a saúde mental. Ali o Setembro Amarelo vem com esse propósito de trazer sobre a depressão. Que a depressão tem sido vista como besteira, como bobagem, como para chamar atenção. E não, a depressão é uma doença química também. A gente sabe ali que faltas de vitamina, né? A gente sabe que problemas emocionais, mas a gente sabe também que o corpo físico ele vai reagindo. Então nós somos, né, como a senhora disse, o ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Então quando nós não estamos bem, por exemplo, de um câncer, a gente consegue orar como a gente orava antes? Jejuar? É difícil. E assim são as doenças mentais também. Então, hoje, eu quero, né, ali alertar as irmãs, os irmãos. No Brasil, irmã Fátima, é a terceira causa de morte entre os jovens. Entre ali 29 anos e 45 anos, 60% são os homens. Então, ali a gente vê que mulher, ela é mais aberta a falar, a pedir ajuda, e os homens não. E por isso tem aquele preconceito que o homem não sente. Mas não, o homem sente, sentem calados, o corpo fala. Então, muitas vezes a gente não trata a depressão, mas a gente começa a tratar uma gastrite nervosa, que ali veio das emoções. A gente não trata ali a preocupação, a gente vai se ocupando, começa a ter problema na coluna, preocupação aqui, a coluna ali, o estômago, aquele nervosismo, aquela ansiedade. Então o nosso corpo fala, o nosso corpo grita, aquilo que não é falado vira sintoma. Então a gente vai andando muitas vezes, como a senhora disse, sem perceber, no automático. Eu sempre digo assim, irmã Fátima, a senhora, vou fazer para a senhora, né? A senhora está fluindo ou está funcionando? Porque muitas vezes, do dia a dia, irmãos, irmãs, a gente está funcionando. A gente acorda sem perceber, a gente faz por fazer, a gente cumpre uma agenda, a gente faz o devocional porque é um ritual. Nós funcionamos ou nós estamos fluindo? Então, ali até a Santa Ceia, eu gosto muito, né, irmã Fátima, que até na Santa Ceia, olha o que Paulo nos ensina. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se você examinar a si mesmo hoje, como você está? Como nós estamos, né, irmã Fátima? Estamos em paz, como a senhora disse, apesar dos problemas? Ou estamos, às vezes, com muita dor, que nós vamos relevando. Cada parte do nosso corpo, uma dor, fala de uma emoção.
Então, muitas vezes nós vamos ali, né? Ah, tô com dor de cabeça. Por quê? Por quê? Vamos ali tomando remédio, vamos ali, né, postergando, mas por quê? Talvez uma conversa, talvez uma oração específica, talvez ali, né, irmã Fátima, a gente sentar, resolver. Eu vejo também essa necessidade dos casais, os filhos. Muitas pessoas confundem passividade com sermos pacificadoras. E Jesus não era um homem passivo. Jesus, ele confrontava, ele falava, mas de uma forma pacífica, com amor, como dizem Efésios, mas em verdade, né, irmã Fátima? E muitas vezes, eu trabalho muito com mulheres, com casais, eu vejo, irmã Fátima, assim, ó, eles têm um problema, mas eles não querem falar, porque dá briga. Não, nós não falamos sobre isso. Nesse assunto para evitar problemas. Isso, não, eu sou muito isso, eu sou pacificadora, então eu não falo desse assunto do meu marido. E eu sempre digo, qual que é mais fácil, irmã Fátima, a gente resolver? Pequenas fogueirinhas, né? Começou ali, a gente vai lá e apaga, ou um incêndio. Sempre é mais fácil, né? A gente lá resolver uma, resolver outra. E muitas vezes não é falado por causa da comunicação. Hoje a comunicação está em primeiro lugar entre a separação dos casais, mais do que o adultério. Assim, os casais, eles casam e eles não conseguem se comunicar. Um fala uma coisa, outro entende outra, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, não consegue se entender. Então, a comunicação está atrapalhando mais do que o adultério, pelo menos no Brasil, essa é a estatística. Então, é o falar, é se fazer entender, é o verbalizar. Eu não gosto, mas não verbaliza, não fala, não pergunta como o outro recebeu a mensagem. E tudo isso está relacionado às nossas emoções. A depressão, ela não começa já num quadro depressivo. Geralmente, ela começa num episódio depressivo, que ali não é tratado, não é cuidado, não é ali, vamos dizer assim, um episódio depressivo a gente consegue controlar até mesmo sem terapia, até mesmo sem medicação, com a rede de apoio, com a pessoa buscando, a pessoa vendo primeiro sua saúde física, insuficiência de vitaminas. Então, muitas vezes a gente não faz isso, só estou triste. A gente consegue trabalhar, consegue fazer tudo no episódio depressivo, mas está aquela tristeza. Continua. Daqui a pouco vira um transtorno depressivo maior, que aí é onde realmente começam a vir a vontade de morrer, vontade de não viver. Desistir de tudo. Exatamente, irmã Fátima, os cristãos, eu tenho percebido assim, ó, que a fala é diferente. A fala é diferente, mas são frases suicidas também. O cristão, muitas vezes, ele vai dizer assim, nossa, por que Deus não me leva? Isso é uma fala suicida. Outra coisa assim, né? Ai, tu vê, né? O mundo jaz no maligno, não vejo a hora de ir para a glória. Também pode ser uma frase suicida, um pedido de socorro ali, eu não quero mais, eu não estou vivendo, eu não estou tendo prazer. Então, a importância da gente perguntar, mas por quê? Mas por quê? Por que você quer ir para a glória? Para ver Jesus ou para se livrar dos problemas? Você quer ir para a glória para acabar com o sofrimento ou porque você acha que já cumpriu sua missão aqui na terra? Por que você está pedindo para Deus te levar? O que aconteceu? Por quê? Né, irmã Fátima? Tudo tem um porquê. Só que muitas vezes ainda é um tabu. A gente vê a pessoa triste, a gente não sabe o que fazer. A primeira coisa que é instinto, né, irmã Fátima, é a gente dizer não chora, não fica triste, não fica ansioso. Aquilo não passa. Você dizer para uma pessoa não fica ansiosa é a mesma coisa que você dizer para a água não molha. A pessoa não quer estar assim. Então, a primeira coisa, né, assim, uma dica para quem está lidando, talvez com essa situação, com um familiar, é não ter medo da pessoa ficar triste. A Bíblia diz, né, irmã Fátima, tempo de sorrir, verdade, tempo de chorar. Todos nós passaremos por isso. Com certeza. Né? E a melhor coisa, assim, ó, quando uma pessoa está chorando, é você ali dizer, pode chorar. Pode chorar. Eu brinco, sabe, irmã Fátima, eu sempre digo assim, ó, para os meus pacientes ali, eu digo assim, olha, não vi ainda um atestado de óbito de alguém que morreu de chorar. Então, tu pode chorar, vai dar uma dor de cabeça. Então, já toma um analgésico antes mesmo ali, se você está nervosa. Chora, coloca para fora, bota um louvor e pode chorar. E até avisa a família, ó, preciso fazer uma ferramenta terapêutica, faz parte do meu tratamento, eu vou entrar pro quarto e vou ficar lá. E eu digo, sabe, chora tudo o que tu puder.
Depois tu vai estar com sono, tu vai estar mais calma, teus músculos não vão estar mais tensos. Eu digo assim, é um calmante natural, é um remédio natural. Então eu sempre digo isso, sabe, irmã Fátima, que as pessoas têm medo. Ai, minha filha só chora. Deixa chorar. Apoia ela a chorar. Pega e dá um colo. Diga, filha, estou aqui, pode chorar. Eu te entendo, né? Me conta se você quiser falar, mas se você não quiser, eu estou aqui. Esse acolhimento faz a diferença, irmã Fátima. A gente não... Muitas vezes as pessoas se preocupam com o que falar, mas não são as palavras nesse momento. É a tua presença que vai fazer a diferença. É você estar ali e não fazer nada. Principalmente não falar, às vezes, né, frases que vão ali piorar a situação daquela pessoa. É porque, como eu digo, né, irmã Denise, nós estávamos falando com ela, porque às vezes o problema que ele está enfrentando, para mim é pequeno, mas para ele é enorme. Sim. E o problema que muitas vezes eu enfrento, para ele pode ser muito pequeno. Então nós não podemos medir o tamanho dos problemas que as pessoas enfrentam. Às vezes a situação não é tão grave aos seus olhos, mas aos olhos dela é horrível de grande. Exatamente. Então nós temos que saber o que vamos falar para não deixar a pessoa pior. Então, às vezes a gente tenta ajudar e a gente piora a situação, né? E eu sempre digo que muitas vezes o cristão, mesmo tendo muito o que falar, ele vai ter que só interceder em espírito, não falar nada. Exatamente. Muitas vezes eu emprestei meu ombro para pessoas que só choraram. E eu não pude falar nada. Exatamente. Porque não dava para falar. Tinha que deixar que ela colocasse para fora tudo o que quisesse e depois, então, no momento certo, a gente conversou em uma outra oportunidade. Porque senão a gente vai fazendo com que a pessoa fique pior ainda. Exatamente. Dependendo do que nós falar, ela vai achar que você não se importa com a dor dela. Exatamente. E, irmã Fátima, é comprovado, né? Ali, por exemplo, quando a gente faz uma tomografia, em duas pessoas, elas podem ter o mesmo sexo, mesma idade, talvez até mesmo da mesma família. Cada pessoa se sente um estímulo de dor diferente. A senhora vai sentir um beliscão, eu posso levar o mesmo beliscão e partes ali do meu corpo vão ser ativadas que talvez da senhora não sejam. Talvez a senhora não vai achar tão ruim quanto eu. Então isso também serve para as emoções, assim como dor. Tem gente que, né, um exemplo, né, nós que somos mães, tem gente que acha cesárea super normal e tem gente que tem um pavor, já passou e não quer. E assim são as nossas emoções. Não tem como a gente medir. Tem pessoas, como a senhora disse, que talvez você passou uma vivência, um histórico diferente, né? Trouxe ali uma bagagem cultural, emocional, espiritual diferente de uma pessoa que não viveu aquilo tudo ainda. Então, não tem como medir. Outra coisa que é muito importante, irmãs, é aquela coisa assim, ó, tem pessoas que eles querem medir a dor. A pessoa vai ali falar algo, nossa, mas eu passei pior, mas eu já passei por isso, mas eu já enterrei, mas eu já... Não, a pessoa não quer saber de ti. Muitas vezes o que a gente quer é falar de nós, irmã Fátima. A gente não quer saber da dor do outro que passou. Principalmente a pessoa depressiva. Ela tem, assim, dois estágios que é muito complicado para a família entender e para os amigos. A pessoa depressiva, ela pede espaço. Ela vai dizer que ela quer um tempo sozinha, que ela vai se afastar um pouco da igreja. Isso, que ela precisa meditar, que ela precisa pensar. E aí, irmã Fátima, a gente dá esse espaço. Vou dar um espaço para a irmã, vou deixar, né, ali ela mais sozinha, não vou ficar mandando mensagem. Quando nós damos esse espaço, a pessoa se sente abandonada. Então, ali as emoções fazem ela pensar que se ela morrer não é importante, que ninguém presta atenção nela. Então, a família fica nessa parte assim bem complicada, porque você fica perto, você sufoca, você se afasta, a pessoa se sente abandonada. Então, é bem complicado assim essa parte da gente saber como lidar. Por isso que muitas vezes, principalmente quando adolescentes jovens, a família precisa de um suporte também. Eu sempre digo, a gente não acolhe uma criança sozinha, a gente não acolhe um adolescente sozinho, porque acaba você tendo que lidar com a família também, porque a família não sabe, não está preparada para lidar com aquelas oscilações de humor. Um dia te ama, no outro dia te odeia, um dia está super bem, o outro dia às vezes não quer sair do quarto, não quer tomar banho. Então, assim, é bem complicado para a família também, sabe? Passar por esse processo junto com quem está ali sofrendo. E outra coisa, irmã Denise, as dores emocionais, elas vão refletir nas dores físicas. Exatamente. Muitas vezes a pessoa está interiorizando tanta coisa, está mentalizando tanta coisa, que vai refletir nas dores físicas. Exatamente. Os problemas
que ela tem na mente vão refletir na sua saúde física. Exatamente. Ela não vai saber lidar com aquela situação. Quando ela vê, ela está com dor aqui, dor ali, e realmente é algo que veio, que começou lá na sua mente. Exatamente. A irmã sabe melhor que eu. Bem isso, irmã Fátima. A depressão, ela também traz essa dor crônica. E é como a senhora disse, alguns sinais, tá, irmãs, que não é normal, que a gente pensa que é normal. Azia muito no estômago. Não é normal. Não é normal. Você, recebe uma notícia, você tem alguma coisa para fazer, eu estou com azia. Não é normal. Outra coisa que não é normal, irmãs, assim, é a pele. A pele dá muitos indícios de que algo não está bem. Então, ali, aquelas bolinhas que surgem nas mãos, assim, coceira, vermelhidão. A pele é muito comum, assim, dar ali na pele uma alergia. Outra coisa, mulher, crise de urinária de repetição. Não é normal. Não é normal. Já fez um tratamento ali com antibiótico. Fez 1 mês, Deu 2 meses, deu de novo. Para aí, tem algo errado ali. Outra coisa que hoje está bem alta, assim, que é uma coisa que tem assolado muito as mulheres, é a fibromialgia. A fibromialgia, quando a pessoa é diagnosticada, o médico manda para tratamento psicológico. E eu acho bem interessante, irmã Fátima, que eu trabalho com mulheres que têm ali, e houve uma delas que dizia muito assim, eu não sei por que eu estou aqui. Eu não tenho nada. Eu não fui abusada, eu não fui abandonada, eu tive uma infância boa. E ali ela foi colocando, porque as pessoas acham que depressão, que doenças emocionais é só abuso, é só trauma, é só abandono, é só rejeição, mas não. Pode ser, muitas vezes, assim, as brigas dos pais causar uma ferida, pode ser um abandono até mesmo da creche. Quando a mãe coloca a criança na creche, é uma perca de vínculo, muitas vezes aquela criança fica traumatizada, depois não consegue colocar o vínculo com a mãe. Então são várias coisas, e ali a gente começou assim aquele tratamento, e ela tinha muitos apagões de quando criança, e eu dizia, agora na terapia você vai voltar. Tua memória vai começar a voltar. O teu cérebro bloqueou essas emoções, bloqueou algumas, memórias, mas vai voltar. Você vai começar a ter insights, você vai começar a ter sonhos, vai acontecer coisas que você vai pensar assim, será que eu vivi ou será que minha imaginação? E aquela mulher, assim, em poucas sessões, ela chegou para mim e disse assim, Denise, eu descobri por que eu tô aqui, eu descobri por que eu tô doente. Então, assim, é lindo isso, sabe, irmã Fátima? A gente, como a senhora disse, cuidar dos outros é maravilhoso. Mas a Bíblia diz como igual. A Bíblia não diz cuide mais do outro do que de si mesmo. A Bíblia diz cuide do outro como você cuida de ti, Ame o outro assim como você ama a si mesmo. Então a gente cuida do outro, a gente se importa com o outro, a gente às vezes se doa para o outro, mas e para ti? Aí o pior, tem pessoas que fazem tanto e ficam cobrando, querendo que façam por ela. Então, eu sempre digo, vira aquela mendiga emocional, mendiga espiritual, que não faz para Deus, mas que fica querendo que as pessoas supram a sua carência, supram suas emoções, ou ficam, eu fiz tanto, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas não, quando a gente faz para Deus, a gente é livre. A gente é livre. Se você se ama, você não precisa que alguém fique dizendo você é amada, eu gosto de ti. Se você se acha linda, irmã Fátima, se você tem um autocuidado, uma autoestima, você não vai precisar que o marido fique ali te validando, cuidando, falando. Você vai saber que você é e pronto. E aquilo basta. Isso também é saúde emocional, irmã Fátima. A gente não depender dos outros para validar, não depender dos outros para dizer que o nosso trabalho é bom, não depender dos outros para dizer o quanto nós somos... Para se amar, para se cuidar, para se valorizar. Exatamente. Isso muda. Quando nós nos sentimos assim, reflete para fora, irmã Fátima? Então, é isso que a Bíblia diz, a alegria do coração, Ali, a presença do Senhor, quando nós estamos bem interiormente, quando a nossa alma está bem, isso reflete, irmã Fátima, reflete. Eu digo assim que às vezes eu tenho muitos casos ali assim que elas começaram e emagreceram e mudaram assim a pele, sabe, tipo coisa assim que não foi tratamento estético, mas a alma refletindo. Eu sempre digo assim,
um tempo de tratamento, daqui a pouco eu começo a dizer, agora nós vamos começar a florescer. A gente já tratou por dentro, então agora você precisa externalizar. A raiz, agora vai Agora florescer. Você tem que florescer. E florescer a gente sabe, né, irmãs? É ali a estação das flores, é aquela parte que a gente perfuma, que a flor é linda. Então eu sempre digo, tem um tempo sim, de inverno, que a gente fica escondida, que é tempo de nós ali crescermos para dentro. Mas há um tempo também que nós precisamos entender que é tempo de florescer. E melhor ainda, né, irmã Fátima, que é o que a Bíblia diz. A Bíblia não nos chama para florescer, mas para dar frutos. Então, quando a gente começa a florescer, é a gente preparando a estação para dar frutos para Deus, e frutos que permaneçam, como disse Jesus, né, irmã Fátima? Isso não é para mim, não é para a irmã Fátima, é para todos. Todos têm esse potencial de florescer, de frutificar e de dar frutos que permaneçam, né, irmã Fátima? Que a gente vá e o nosso legado, nossos frutos continuem aqui. Glória a Deus. Irmã Denise, certa vez eu estava conversando com uma pessoa, e ela me disse, uma pessoa cristã, e ela me disse assim, ó, irmã, eu não ando bem, eu não consigo dormir à noite, é tanta coisa, eu fico pensando em tanta coisa. E eu disse, tu já procurou ajuda? Ela disse assim, não, porque eu não quero que ninguém saiba que eu estou assim. Então, assim, há um tabu, muitas vezes, dos cristãos de procurar ajuda quando precisam. Vê que a sua mente não está bem, vê que não está conseguindo lidar com as situações que estão enfrentando e não pedem ajuda. Que conselho que tu daria para essas pessoas, Denise? Olha, em primeiro lugar, né, eu até trouxe aqui, Tiago fala, né, confessai os pecados. Tiago fala sobre pecado, né, uns aos outros para que vocês sejam curados. Então, o que eu percebo, irmã Fátima, que tem muita cura que a gente não tem, porque a gente não confessa. E eu não digo pecados, irmãs, irmãos, eu não digo assim que a gente tem que expor a nossa vida pessoal, íntima. Mas eu acredito, irmã Fátima, que muitas vezes por nós não falarmos, nós impedimos a cura. Por nós não queremos nos abrir, nós impedimos a cura. Porque muitas vezes nós não queremos ser confrontados. Exatamente. A gente impede a cura. A culpa hoje, irmã Fátima, é um dos piores ali das emoções causadores de doenças. A culpa aprisiona mais do que a falta de perdão. O nosso próprio corpo, nossas células autoimunes começam ali nos atacar. Por quê? Porque entra no nosso inconsciente, você é ruim, você merece morrer, você é digno de dor. Então a pessoa entra naquele estágio de dor, de tristeza, e a culpa faz a gente achar que a gente merece. E muitas vezes o pior, irmã Fátima, é que os cristãos começam a achar que é um processo de Deus. Começam a achar que Deus está castigando, ou que é o deserto, ou que é um vale. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Então assim, ó, você tem uma vida, uma limitação, alguma coisa. Será que é Deus? Será que é Deus? Eu digo, irmã Fátima, por exemplo, na obra. Você tem uma timidez, você está parada, está paralisada, tem uma dificuldade. Será que Deus ia colocar aquilo ali para a gente não fazer a obra dele? Será que Deus ia colocar uma timidez tão grande que a gente não possa vir aqui testemunhar, não testemunho? Eu tenho certeza que não, irmã Fátima. Tenho certeza que Deus não é assim. Se algo te impede, te paralisa de fazer a obra de Deus, não é Deus que colocou ali. Deus, Ele quer que nós tenhamos uma vida. Jesus veio para isso, como a senhora disse, para nos dar vida. E a vida em abundância não é a vida dessa terra, é a vida com paz, da gente deitar na cama, irmã Fátima. Mesmo em meias tribulações, as dificuldades. Descanso e durmo, descanso e durmo. Entrego. Exatamente, como a senhora disse ali no início do programa, o descanso também. Hoje é uma das principais ali causas de doenças, o estresse. Nós somos os únicos animais, irmã Fátima, que temos ali, né, a energia elétrica. Se você olhar para a natureza, 6 horas a natureza começa a apagar. E nós começamos o quê? Estímulo. Televisão, rádio, internet, celular. Então, tudo isso vai lhe afetando também nossa parte. Nós estamos num ativismo, e eu vou dizer mais, irmã Fátima, até mesmo um ativismo religioso. Nós estamos querendo fazer. E o que está acontecendo? Até mesmo nos momentos de descanso. Eu vou descansar, mas eu tenho que ouvir uma pregação. Eu vou descansar, mas eu vou ouvir um curso. Eu vou descansar, mas eu vou ler um livro. Nós estamos estimulando o nosso cérebro o tempo todo. Que hora o cérebro descansa? Aí, quando vai dormir, é o que a senhora disse. O cérebro está ali a 1000. Eu sempre digo assim, irmã Fátima, né? A 1000 pelo Brasil. Nós estamos lindos, plenos, deitados. E o cérebro está a 1000 pelo Brasil. 1000 coisas. Por quê? Porque nós estimulamos o nosso cérebro a tal ponto
que nós estamos desacostumados a ficar em silêncio, irmã Fátima. Nós estamos desacostumados até mesmo ir para o nosso quarto e não levar o celular, ir para o nosso quarto e não levar um louvor, ir para o nosso quarto e não ter nenhum estímulo, ficar ali com Deus. A gente vai, eu pego muitas mulheres que têm essa queixa, né? Denise, eu vou orar, eu começo a fazer lista do supermercado, eu começo a pensar no almoço, eu começo a pensar o que eu vou fazer depois, e eu esqueço que estou orando. Então, irmãs, isso né? Pode ser um pensamento acelerado, pode ser uma ansiedade. Muitas pessoas também procuram, Denise, eu tenho TDAH. E eu digo, não, calma aí, vamos ver. E muitas vezes não, essas pessoas estão sobrecarregadas e hiperestimuladas. Uma das primeiras coisas, irmã Fátima, que eu diria para essa irmã, olha seu WhatsApp. Silencia quem ali talvez mande aquelas figurinhas, aquelas mensagens. Com a maior intenção, né? Mas às vezes dá para dar uma... Porque quando o WhatsApp toca, o nosso cérebro já fica em alerta, já fica pensando, a gente pode estar lavando uma louça, a gente pode estar ocupada, mas a gente já fica, né? Ai, quem será? Se os filhos estão na rua, como que a gente fica, irmã Fátima? A gente já fica pensando que é um filho, a gente tem que ir olhar. Então eu diria assim, comece silenciando talvez aquelas pessoas que não são parentes, ou que se acontecer algo importante, irão ligar para o esposo. Saia dos grupos que não te edificam. Saia, estou em 10 grupos da igreja, do ministério, do propósito. Qual você está fazendo? Escolha um por vez. Uma coisa de cada vez. Saia dos outros, arquive os outros, silencie os outros. Eu começaria por aí. Depois eu iria ver como está a sua alimentação, o que você está comendo, porque a nossa dieta também é nosso remédio. Então, uma dieta baseada assim, com muito índice de açúcar e cafeína, irmã Fátima, é nós colocarmos gasolina num fogo. Então não tem como você até mesmo estar fazendo um tratamento psicológico, farmológico ali, de medicação, se você está comendo doce à vontade, tomando café à vontade. Não, nós podemos tomar por dia uma xícara de café. De preferência, quem é uma pessoa ansiosa, depois do almoço, nenhuma. Então, eu faria essas substituições, primeiro naturais, irmã Fátima. Sabe, ver os estímulos, ver como está o tempo de descanso, sabe, ver assim como está a rotina. Geralmente pessoas assim, eles estão fazendo mais do que o corpo dá conta. Então, com certeza, assim, pequenas mudanças já traria ali um bem-estar físico e irmã emocional. Denise, a gente está vendo que nesse tempo a gente vê as pessoas sofrendo muito do SPA, que é o síndrome do pensamento acelerado. Exatamente. As pessoas estão a mil, num mundo muito imediatista, as pessoas estão pensando longe. E eu creio que isso também é uma falta de confiança no Deus que nós servimos. Falando aqui ao povo cristão, se eu tenho verdadeiramente confiança nesse Deus que me prometeu vida abundante, Ele vai cuidar de tudo que eu preciso. Eu tenho que confiar, viver o presente, porque o amanhã não nos pertence, a própria palavra nos diz. Às vezes a gente se pega pensando em coisas assim, que estão muito longe de acontecer. E eu creio que isso aí também prejudica a nossa mente. Sim. Jesus disse, né? Basta cada dia seu próprio mal. Então, eu gosto muito de um salmo. Eu não sei onde está o endereço, irmã Fátima. Talvez a senhora me ajude. Que foi até no momento, irmã Fátima, que eu estava preocupada com os meus filhos. E eu comecei a orar e dizer, Senhor, o que vai ser quando crescer, se eu não estiver aqui, se o Senhor me levar aquela preocupação. E eu abri, irmã Fátima, fui fazer meu devocional, caiu naquele salmo. E lá dizia, o meu futuro pertence ao Senhor. Então eu comecei a descansar e eu comecei até a declarar, eu disse, Deus, o meu futuro pertence a Ti. Mas o futuro da minha filha também pertence a Ti. O futuro do meu casamento também pertence a Ti. Né? O futuro do meu filho pertence a Ti. Então, irmã Fátima, essa parte assim, da palavra, existe a psicologia positiva. E eu até brinco, eu digo assim, que a psicologia positiva, eles copiaram dos cristãos. Porque a psicologia positiva, nós trabalhamos muito declarações, meditações, palavras, autoafirmação. Então, você se olhar no espelho, né, declarar palavras sobre a sua vida. Não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz sobre isso. Então, você escutar meditações, eu trabalho muito com meditação cristã, irmã Fátima, onde você fica meditando na palavra, eu sou mais do que vencedora, agindo Deus na minha vida, quem impedirá? Tudo posso em Deus que me fortalece. Quando você começa a escutar isso, o que a Bíblia diz? Que os olhos são as janelas da alma.
Então, quando a gente começa a escutar isso, os nossos olhos já começam a gente pensar, a gente refletir diferente, nosso ouvido começa a escutar. Aquilo que nós vemos, né, irmãs, cai para o nosso coração. Então, já vai ficando diferente. Então, eu digo muitas vezes assim, que a gente tem um remédio, irmãs, que é a palavra de Deus, que não volta vazia. Então, quando tu declara sobre a tua vida, que agindo Deus, quem impedirá? Eu começo a pensar assim, irmã Fátima, que até eu não posso agir, não posso ali contra Deus, agindo Deus na minha vida, quem vai impedir? Quando eu entendo, né, que eu não posso, mas Ele pode. Então isso vai mudando. Então assim, muitas vezes o nosso pensamento está acelerado, sim, irmã Fátima, até por causa disso. Jesus contou também, né, a parábola daquele homem, que ele estava tão preocupado ali com onde ele iria guardar ali, né, as sementes, tudo. E o que Jesus disse, pobre homem, pobre tolo, né? Hoje pedirão a sua alma. Tudo isso vai ficar. Então, muitas vezes a gente está correndo. E o que nós estamos, né? Correndo para quê? Por quê? Quer ver um exemplo, irmã Fátima, muito prático? Muitas irmãs, né? Um exemplo, às vezes a gente gosta de comprar livro. A gente gosta, né? Vou comprar um livro, saiu outro livro, agora é final do ano devocional. E a gente se preocupa no dinheiro. Vou comprar, preciso trabalhar. As irmãs talvez que vendem alguma coisa, talvez pedir de aniversário, pedir para o esposo. Mas você tem tempo de ler aquele livro? Às vezes nós estamos tão preocupadas em adquirir, mas nós não temos tempo de usufruir. Então, o que adianta ter um monte de livros se você não tem tempo para ler? É uma reflexão que eu tenho feito bastante, sabe, irmã Fátima? A gente adquire aquilo que a gente tanto quer, mas você está usufruindo. Seria verdade. Isso. Que sabe as palavras, irmã Denise. Em seguida, a irmã Denise vai estar pregando sobre esse tema muito importante, né, que eu dei para ela, baseado em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O mesmo versículo que nós lemos no início da programação. Muito lindo conversar, né, com a irmã Denise, psicanalista clínica, convidada de hoje. Estar meditando aqui, refletindo um pouco sobre o Setembro Amarelo, esse mês de prevenção ao suicídio, porque as estatísticas são grandes, inclusive de pessoas cristãs cometendo suicídio pela depressão, pela ansiedade, por não saber muitas vezes e não conseguir lidar com as situações. Mas hoje nós estamos aqui refletindo um pouco, fazendo você entender sobre a necessidade do cuidado com a tua saúde mental. Não só a tua saúde, mas a saúde da tua família. A saúde mental da tua família, dos teus familiares, daqueles que te cercam. Nós vamos agora homenagear os aniversariantes. Templo Sede. Também na congregação da Subsede nós teremos culto às 19 horas. Na congregação da Anita Garibaldi também teremos cultos da Assembleia de Deus. E também na congregação Kadosh, ali nas áreas verdes. Culto abençoado às 19 horas. Também amanhã, vamos anunciando aqui que amanhã é o grande culto festivo, alusivo aos 36 anos do Círculo de Oração Monte Carmelo. Fica o convite da nossa dirigente, a irmã Patrícia dos Santos. Teremos às 15 horas o culto, onde estará pregando a diaconisa Ana Isabel Flores. Estará trazendo a palavra nesse culto alusivo aos 36 anos do Círculo de Oração Monte Carmelo. E depois teremos uma mesa partilhada. Você, mulher, é a nossa convidada a estar ali, prestigiando esse lindo trabalho alusivo aos 36 anos do Círculo de Oração Monte Carmelo. Os cultos na congregação são normais e os demais anúncios da obra de Deus na Assembleia de Deus serão divulgados aqui nas programações diárias que temos aqui na Rádio Kairos 106.5. E agora nós vamos ouvir a poderosa Palavra de Deus, na instrumentalidade da nossa querida irmã Denise Nicola, psicanalista clínica, serva de Deus, que vai estar ministrando a Palavra de Deus. E no final dessa programação, a irmã vai estar também orando por todos os ouvintes nesta manhã. Estar saudando mais uma vez, né, todos os ouvintes, agradecendo o carinho de todas as irmãs. Essa igreja tão querida, tão especial, né, irmã Fátima? Te ama, irmã. Tenho um carinho especial por essa igreja, por todas as irmãs, pelos pastores. Sou muito grata a Deus por estar aqui, irmã Fátima, também, Deus, compartilhando um pouquinho daquilo que eu tenho feito, irmãs. Então, agradeço o carinho de todas vocês, se sintam abraçadas também. Irmã Fátima, nós estaremos hoje, eu sei que nós estamos com o tema ali que a irmã Fátima escolheu, falando de vida. Mas, irmãs, eu quero estar lendo com vocês, quem tiver a Bíblia, né, quem estiver em casa, apenas 3 versículos, apenas 4 versículos lá em Gênesis 4.
nós estaremos falando um pouquinho ali sobre família. Onde acontece ali, as melhores situações são dentro da nossa família. Mas também onde acontece muitas vezes as piores situações, traumas, medos, tanta coisa, infelizmente também acontece dentro da nossa família, né, irmã Fátima? Mas eu quero dizer para você uma coisa que eu amo, irmã Fátima, que quando a gente trabalha principalmente com casais, quando há esse acolhimento familiar, nós trabalhamos muito o ciclo familiar. O ciclo familiar ali envolve, né, as fases que as pessoas passam, aquele casal, o casamento. E eu sempre digo, irmã Fátima, o dia ruim vai passar. Então, eu não sei se a estação do seu casamento, o ciclo com os seus filhos, eu não sei como você está hoje, mas eu quero te dizer que o dia ruim passa. Mas eu também quero fazer um alerta para você que está no dia bom. O dia bom, irmã Fátima, também passa. Também passa. Então, a importância de nós ali buscarmos quando nós estamos bem. A importância de nós ali buscarmos reservas, como fez a Abigail, né, irmã Fátima? Veja aquela mulher preparada, tinha um monte de coisa em casa, ela não esperou o dia mau chegar, ela estava preparada. Aquela quantidade de comida, quantidade de pão, quantidade de uva. Então, eu sempre digo isso assim, não importa o dia, a gente tem que ter essa consciência, o dia bom eu aproveito. Mas passa, a gente não viver no dia bom. Porque muitas pessoas estão depressivas por causa disso, irmã Fátima. Estão presas a um tempo, a um trabalho, a uma pessoa, a um tempo que passou. E muitas pessoas estão ansiosas esperando esse tempo chegar, que não estão aproveitando hoje, que talvez seja o tempo bom. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é, se nós iniciarmos essa palavra, o dia bom passa, mas o dia mau também passa. Gênesis 4, a partir do versículo 3, diz assim: E o tempo passou, e um dia Caim pegou alguns produtos da terra e ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta. Versículo 5. Mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal. Por isso, o pecado está na porta, à sua espera. E o pecado quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Amém, irmãs? Essa passagem fala muito comigo, que eu digo assim, irmã Fátima, é a primeira vez que nós vemos linguagem corporal na Bíblia. Ali Deus falando sobre a linguagem corporal. O que Caim estava mostrando? O rosto carrancudo, fechado. O que o corpo de Caim estava falando? Ali diz raiva. Deus está falando aqui de emoções. Em primeiro lugar, irmã Fátima, claro, há um simbolismo aqui, né, sobre a verdadeira oferta. Ali já significava que havia um sacrifício. Talvez seja por isso que Deus aceitou. Enfim, há muitas especulações, mas nós não sabemos. Mas uma coisa, irmã, eu sei, irmã Fátima, que Deus, Ele não rejeita a oferta. Ele rejeita muitas vezes a nossa vida, o nosso pecado. Então nós não sabemos como que estava a vida de Caim para Deus ter rejeitado aquela oferta. Porque muitas vezes, ali como a Bíblia diz, né, como Deus disse, o homem vê a aparência, mas só Deus sabe o que está no nosso coração. E às vezes a murmuração, o porquê, o para quê, o quando Deus vai fazer, a falta de esperança, vai fazendo a gente ficar talvez com o coração ali tão machucado, talvez tão distante de Deus, que nós ficamos assim como Caim, com o nosso semblante caído, abatido. Então, muitas vezes, né, irmã Fátima, eu trabalho com diversas idades, diversos públicos, a gente vê isso, mas Deus... E como que eu vou saber se Deus quer? Não é saber se Deus quer ou se Deus vai, a gente continuar crendo apesar de. Então, irmãs, ali nós vemos assim, Deus falando, Caim, porque você está com raiva? Ali nós vemos, a Bíblia diz, eu não sei como está na sua tradução, irmã Fátima, né? Aqui diz a minha, que Deus rejeitou o pecado ali de Caim. E eu meditava, sabe, irmã Fátima, quem não vai passar por rejeição? Rejeição é uma das 5 feridas emocionais mais comuns.
Eu gosto muito, irmã Fátima, ali é um dos temas que eu trabalho bastante, rejeição, que eu até faço um teste, né, ali, e as pessoas, não tem problema com rejeição. Mas a gente começa a fazer as perguntas, todo mundo sofreu algum tipo de rejeição. Todos nós sofremos. Então, nesse caso aqui, a Bíblia diz que foi Deus, que Deus se contentou com a oferta de Abel. Mas eu acredito que não tinha só a ver com a oferta, eu acredito, irmã Fátima, que tinha a ver com a vida, com o coração. Tinha algo ali que Deus aceitou a oferta de Abel e não de Caim. E aí eu meditava, irmã Fátima, quantas vezes aqui é Deus, mas no trabalho às vezes nós somos rejeitados. É escolhido um currículo não da gente. Muitas vezes nós somos rejeitados ali num trabalho na igreja. Alguém escolhe outra pessoa, Deus em primeiro lugar, né? A gente sabe que nada foge do controle de Deus. Deus colocou aquela pessoa naquele lugar, talvez não seja o meu tempo. Nós somos rejeitados muitas vezes até em casa, quando um pai ou uma mãe diz assim, depois eu dou atenção. Aquilo ali para uma criança pode ser uma ferida de rejeição. Quando os pais brigam dentro de casa, a criança se acha culpada. E pior, tem lares ali que os pais ainda parece que ali eles, vamos dizer assim, eles aumentam aquela ferida quando mães dizem, eu só estou com teu pai por causa de ti, só fico casada porque tenho filhos, ou quando o pai verbaliza isso, né, irmã Fátima? Ontem mesmo eu estava ali, trabalhando não, mas vamos dizer assim, aconselhando uma irmã que ela trabalha com ministério infantil em outra cidade, e ela dizia assim, Denise, tantos filhos órfãos de pais vivos. E eu tenho recebido muitas crianças assim, muitos adolescentes e pessoas até mesmo adultas, irmã Fátima. Olha, eu tive uma pessoa que me enchia de presente, mas nunca foi minha mãe. Eu tive uma pessoa que me deu muitas coisas, mas não foi o meu pai. Eu não sei quem é meu pai, porque aquele homem só me dava coisas. Então, irmãos, nós vemos ali que a rejeição vai fazer parte da nossa vida, irmã Fátima. Não tem como a gente estar no mundo e não passar por tribulações. E aqui, Caim, ele passou. Houve ali uma situação, assim como talvez você seja o abandono, talvez seja um desemprego, talvez seja a depressão, talvez seja ali uma timidez, talvez seja, né, uma falta de cuidado, uma autoestima baixa, né? Às vezes até essa parte, eu não sei o que eu quero ser, quando a gente fala de identidade, é algo muito profundo, irmã Fátima. Muitas pessoas, jovens perdidos, né, ali na sua identidade. Então ali, nós vamos passar. Caim passou, irmãs, ali. Mas o que aconteceu aqui? O que a Bíblia diz? Que ele ficou furioso e fechou a cara. Eu sempre digo, irmã Fátima, a raiva, ela é uma das 5 emoções ali principais. Tem até o filme agora, né? Ficou muito famoso ali, o 1, o 2, o Divertidamente. Então, não existe uma pessoa que não sinta raiva. Nós vamos sentir. Então, nesse pico de raiva, muitas acontecem acidentes, acontece morte. Porque em 30 segundos, a raiva, ela não mata ninguém. Ela vai chegar até um ponto e depois ela vai baixar. O problema é que quando chega nesse ponto, nós começamos a verbalizar. É onde a gente fala o que a gente não quer, é onde a gente quebra uma coisa que a gente não queria, é onde uma pessoa desce do carro e mata a outra, é onde muitas, por causa de 30 segundos, um pico de raiva. Então, Caim sentiu raiva, é normal, a gente sente raiva sim, sem querer, mas pelo estímulo, automaticamente acontece uma coisa, você vai ficar, mesmo sendo cristão. A Bíblia diz, irai-vos. Normal, mas nós vamos sentir, mas não pequeis. Então é o que a gente faz com a raiva. Então Caim, ele teve a oportunidade, ele ficou com raiva. E aqui, irmã Fátima, eu vejo Deus dizendo para ele a oportunidade de conserto. Caim, você está com raiva. Ok, Caim já virou um sentimento, você não está só com raiva, você está furioso. O que aconteceu? A emoção virou um sentimento quando nós alimentamos. Quando nós ficamos pensando, quando nós ficamos remoendo, sentindo, trazendo a memória. Quando nós falamos com alguém na intenção que aquela pessoa concorde com nós. Quando nós falamos mal de alguém, assim, baseado nos nossos sentimentos. Ali já vira o quê, irmãs? Já vira amargura. Ali a gente já está pecando contra o nosso irmão. Ali a gente já quer trazer a nossa emoção, fazer uma transferência. Eu não gosto da irmã, eu quero que a senhora também não goste. Então eu estou falando do meu ponto de vista. E nós, baseados nas nossas emoções, julgamos. Muitas vezes nem conhecemos a pessoa.
Muitas vezes nem queremos mais conhecer por aquilo que alguém falou, né, irmã Fátima? Então Deus chega ali para Caim e diz: por que você está assim? Minha irmã, meu irmão, não veja os seus filhos tristes, com raiva, se isolando, e não fale. As pessoas estão fugindo das conversas para não brigar, irmã Fátima. Como a senhora disse, não estão percebendo, não tem uma escuta ativa. Muitas vezes os pais querem conversar com os filhos, mas já querem pegar a Bíblia. Mas o pastor diz, mas escute. Porque se ele não tiver você, um amigo, uma amiga, ele vai ter na rua. Quem vai estar orientando nossos filhos? Então, irmã Fátima, a gente tem que cuidar da religiosidade. A gente tem que cuidar, como a senhora disse, a senhora foi muito sábia. Tem horas que não é o momento de falar. A fala certa na hora errada. Naquela emoção, naquela raiva, naquele pico, não é a hora de você ali pegar a Bíblia e exortar. Você tem que deixar a criança, o adolescente, o jovem sentir, o esposo falar. Ah, mas Denise, está sendo injusto. Escute. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, né, irmã Fátima? Eu acredito que é pra gente ouvir mais do que falar. Então perceba como que está a aparência do seu filho aqui, irmãs. Deus viu a aparência. Deus sabia o que estava no coração, mas Deus verbalizou: você está demonstrando algo. A gente vê, acha normal. Ah, é normal estar no quarto. Será que é normal? O que está fazendo? É normal não querer sair com os pais, sim. É normal na adolescência eles quererem um bando, eles quererem ser pertencente a um grupo. É normal. Mas continue com esse elo, que teu filho tenha confiança, que teu esposo tenha confiança de falar para ti. Mulheres, eu quero dizer uma coisa assim, ó, que eu acho muito interessante também, irmã Fátima. Muitas vezes as mulheres estão com um problema no casamento e querem falar para a amiga. Querem falar para o líder. Não estou falando que é errado falar com os líderes, né, irmã Fátima? Mas pensa comigo. A melhor pessoa que você tem para falar é o seu marido. Vem cá. Eu quero falar de você para você. Não é, irmã Fátima? Estão com um problema ali, de repente, na área íntima. Você vai expor. Fale para ele. Né, irmã Fátima? Você não gostaria que ele fizesse isso? Olha, melhora nisso, ajeita isso, enfim, tantas coisas. Mas qual a melhor pessoa para a gente falar do nosso marido do que para ele? Não expor, honrar, né, irmã Fátima? Princípio de honra, mas conversar. Lembrem das pequenas fogueirinhas, a gente apagar enquanto são pequenas. Então ali, irmãs, ele teve a opção. Deus chegou ali para Caim e disse: olha, fale. O pecado jaz à porta. Esse pecado estava através da emoção, irmãs. Então, muitas vezes, o que eu vim dizer, sabe, irmã Fátima, é que a gente não presta atenção a uma coisinha. É uma raiva, é um olhar diferente, é um complexo de inferioridade, é alguém que me olhou, é alguém que não me cumprimentou, é um cargo que eu não tive. Eu estou falando mais no meio cristão, porque eu estou no programa cristão, né, irmã Fátima? É um presente que eu não ganhei, é um elogio que não me deram. E aqui está, irmãs, uma coisa tão pequena, que Caim, em vez de olhar, não, para aí, por que Deus não me aceitou? Eu vou mudar, ou eu vou confessar: Deus, vem cá, eu estou com raiva, porque o Senhor não rejeitou, porque eu não sei o porquê, porque eu estou achando que Abel é melhor do que eu, porque eu fiquei com ciúme, porque a gente vê, irmãs, os salmos lá, eles falando da ira, falando, Jeremias mesmo pedindo a morte, brabo, Jeremias, eu amo aquela passagem, que diz Jeremias dizendo assim: ó Deus, o Senhor tem me posto por vergonha, e eu não quero mais pregar. Mas aí Jeremias diz: mas quando eu penso em não anunciar a tua palavra, o meu coração queima, e ai de mim se eu não falar de ti, Senhor. Então, irmã Fátima, a gente não é pecado a gente dizer: Deus, eu estou furiosa, Deus, eu fui injustiçada, Deus, julga a minha causa, que nem Jó. Deus, se eu estou pagando, se eu estou fazendo algo, me mostra, porque eu quero conserto. Então ali, irmã Fátima, eu vejo Deus dizendo assim: Caim, vamos nos consertar. Caim, vamos falar. Caim, abre teu coração. Mas Caim rejeitando. E ali Deus diz: o pecado jaz à porta, ele quer dominá-lo. Irmãs, nós temos ali o poder da escolha. Não deixe o mal te vencer. Aleluia. Não deixe as emoções dominar. Tem pessoas que estão presas agora, né, irmã Fátima, ao temperamento. Eu sou sanguínea, por isso que eu sou assim. Não, eu não aceito, irmã Fátima. Eu estudo o perfil ali comportamental, eu analiso o perfil, eu trabalho com temperamentos, mas quando é mulher cristã, eu sempre digo: você deve ser uma mulher controlada pelo Espírito. Uma coisa é a gente ter características, outra coisa é a gente aceitar que a gente vai ser impulsiva, que a gente vai falar, que a gente vai ofender, e as pessoas têm que aguentar. Não, irmã Fátima, não.
Eu sempre digo, até um dia uma irmã disse assim, eu não acredito que você é desse temperamento. E eu disse, eu sou. Mas glória a Deus que eu sou controlada pelo Espírito Santo. Eu não sou controlada pela carne. Então, irmãs, lá a Bíblia diz, né, em Provérbios 4:23, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Aleluia. Fonte, irmãs, é o início de tudo. Se você está amargurada, o que você vai exalar? Amargura. Se você está enciumado, o que você vai ali, né, transbordar nos outros? Ciúme, inveja, comparação. Se você está machucada, ferida, o que você vai fazer? Você vai ferir, você vai machucar. Então, irmãs, nós temos ali, como eu disse ali para a irmã Fátima, Tiago 5:16, confesse, ore, aleluia, para que você seja curada. Denise, mas eu não tenho condições de fazer terapia, eu já procurei ajuda no posto, não me ajudaram. Minha amada, você tem o Espírito Santo. Glória a Deus. O Consolador. Você tem o Deus que tudo vê, o Deus que tudo pode. Chama Jesus e diz, hoje, Jesus, você vai ser o meu amigo. Hoje você vai ser o meu conselheiro. Hoje eu vim aqui com uma causa, eu quero que o Senhor me escute. Porque Ele tudo vê, Ele tudo sabe, irmã Fátima. E Ele sim, como disse a irmã Fátima, a gente tem que procurar ajuda, a gente procura médicos, a gente procura ajuda ali química, procura psiquiatra, irmã Fátima. Muitas vezes Ele vai usar essas coisas para nos ajudar. Mas Ele continua sendo Jesus, o nome sobre todo o nome. Talvez a cura que você precise não está ali num médico, não está. Pode estar sim, procure, faça a sua parte. Mas não esqueça, irmãos que estão aqui também, homem também precisa de ajuda, também precisa de acolhimento. Nós temos um Deus que tudo pode, tudo vê, irmã Fátima, e eu vejo assim, que Deus cura ali quando Davi estava enlutado, Davi se levantou, e Davi se lavou, Davi foi comer, Davi foi adorar, por quê? Porque ele sabia que o consolo estava em Deus. Então há consolo, há cuidado de Deus, há cura de Deus, em todas as áreas. Então eu vejo isso, assim, quero deixar essa reflexão para a gente examinar o que está à nossa porta. Uma impulsividade, talvez uma comida que eu como demais, talvez uma idolatria. Denise, não, nós somos cristãos. Às vezes a idolatria é uma pessoa, às vezes a idolatria, né, é a nossa casa. Briga com os familiares por causa da casa, se desgasta limpando. Às vezes, né, irmã Fátima, a idolatria é um cargo. Às vezes a idolatria é um nome, um status, um diploma. O que está à sua porta, que talvez Deus está dizendo, minha filha, meu filho, isso quer dominá-lo. Mas você deve e pode, eu estou te dando forças para vencer. Amém, irmã Fátima, agradeço a oportunidade. Agradeço a Deus. Eu que agradeço, irmã Denise, pela disponibilidade. Mais uma vez, Deus venha te recompensar. E a irmã tem um minutinho para estar fazendo uma oração por todos os nossos ouvintes nesta manhã. Amém. Senhor Deus, nós viemos aqui, Pai, em nome de Jesus, pedindo, Senhor, por cada pedido, por cada pessoa que está assistindo, por cada pessoa que estará assistindo depois, Deus. Nós oramos, Senhor, por aquelas pessoas que estão entristecidas, que estão prostradas, Senhor, que estão desanimadas. Deus, que a Tua palavra que é viva, que é eficaz, que não volta vazia, vá de encontro, Deus. Que todas as pessoas que estão me vendo, me ouvindo, Deus, assistindo essa programação, Deus, também sejam ousadas e usadas, Senhor, para abraçar aquelas que precisam, para curar em Ti aquelas que necessitam, para, Senhor, acolherem aquelas que estão oprimidas, abatidas, Senhor, muitas vezes ali, Senhor. Deus, em nome de Jesus, alcança, Senhor, alcança os pais, os familiares, as pessoas que estão passando por essa situação, Deus. Em nome de Jesus, Deus, repreende toda a opressão que entra com essas doenças. Em nome de Jesus, Deus, olha, Senhor, para os Teus filhos, olha para os nossos filhos, olha para a Tua igreja, Deus, que está passando por isso também. Nos dá estratégia, Deus, abre os nossos olhos e usa e capacita pessoas, Deus, para abraçar, para levantar, Deus, em Ti. Assim nós oramos, Deus, porque Tua palavra diz que quando o Senhor cura, nós somos curados, que quando o Senhor sara, nós somos sarados. Aleluia. E assim, Deus, nós oramos, crendo, recebendo, Deus, e em nome de Jesus, te agradecendo e te louvando por tudo. Amém. Amém. Glórias a Deus. E dizemos juntos, irmã Denise, as palavras do apóstolo Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Fiquem todos na paz de Cristo Jesus.